Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá, Ana. Boa tarde, meninas. Olá. Olá, boa tarde, Ana Cláudia. Boa tarde, Ada. Como vai? Tudo bem? Parabéns. Já estou sabendo da novidade. Obrigada. Mais um neném. Deus, que maravilha. Espetáculo. Parabéns. Fiquei super feliz por Obrigada. vocês. Muito obrigada. Imagina. Vamos começar, gente? Acho que já dá para começar. Sim. Deixa eu ver bem. Estamos com, acho que 6 participantes, é isso? Deixa eu só conectar aqui. Ótimo. Boa tarde, gente. Essa live é para falar um pouco. Tá dando... Pronto, acho que resolveu. Vou voltar aqui. O tema proposto para essa live é para falar um pouco das técnicas que a gente utiliza para auxiliar as mães, né, com dificuldade na amamentação. Quando eu propus o tema, eu tentei fazer da forma mais sucinta possível, mas as condutas utilizadas com as mães são muito vastas, né? Até porque elas variam muito de acordo com a individualidade de cada caso. Então, não acredito que seja possível numa única live a gente abordar aqui todas as técnicas. A gente vai falar de algumas hoje, né? Algumas técnicas iniciais, e aí num outro momento, assim que possível, a gente faz um outro momento, um outro encontro, para estar debatendo outras técnicas utilizadas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Cláudia Cavalcante Moraes. Sou fonoaudióloga no Hospital Regional de Augustinópolis, já atuando lá há cerca de 10 anos, com puérperas, nutrizes, sanando dificuldades relacionadas à amamentação, auxiliando bebês que não conseguem mamar e outras condutas dentro do hospital. Deixa eu diminuir aqui. Vamos. Então, para começar, o profissional de saúde é uma ferramenta fundamental de apoio e incentivo ao aleitamento materno, né? Porque a gente possui o conhecimento científico que serve de apoio para as mães e familiares, fazendo uso de técnicas que facilitam a adaptação à amamentação, bem como a capacidade de desconstruir mitos, tabus culturalmente estabelecidos e que prejudicam esse processo. Então, a gente vem com o conhecimento científico, com os estudos,
para ajudar essas mães, utilizando técnicas que muitas vezes não são conhecidas de maneira popular, né? E derrubando tabus, né? Ideias pré-concebidas que geralmente as mães veem, que já estão instaladas aí desde o nascimento, passam de mãe para filha, de tia, de avó. Como, por exemplo, mitos como a questão do pouco leite, questão relacionada às vezes a tamanho de mama, questão de que se arrotar no peito, o peito empedra. Então, assim, a gente se depara diariamente com vários mitos relacionados à amamentação. E aí a gente tem como nosso papel, né, munida de informação, orientar essas mães da melhor maneira. Por isso, é fundamental que todos os profissionais de saúde busquem aprofundar seus conhecimentos, se munir de dados e pesquisas amplamente fundamentadas para oferecer à comunidade o melhor em qualidade de assistência. Oi? Tá. Alguém que quiser perguntar alguma coisa pode interromper, tá? Qualquer momento. E assim, a gente tem hoje muita coisa já publicada com relação à amamentação, muitos estudos internacionais, estudos nacionais, muita comprovação científica que embasa aquele trabalho que a gente desenvolve junto às mães na maternidade, tá? Então, quando essa nutriz ela procura apoio para amamentar, ela traz consigo muitas expectativas que devem ser atendidas, né? Ela já vem com uma ideia pré-concebida, ela já vem com um objetivo quando ela te procura. Então, é importante que a gente entenda isso, que a mãe já vem com alguma experiência anterior, ela já vem com algum relato anterior, alguma vivência, tá? É necessário adotar uma postura humanizada, ver a mãe em sua totalidade, sanando seus problemas de forma prática e eficiente. Não adianta eu ver apenas o problema pontual que aquela mãe me traz, mama rachada. Eu tenho que olhar para a mãe como um todo. A mãe, o universo onde ela está inserida, a cultura da qual ela vem, que ela traz com ela, né? A imposição de saberes não auxilia as mulheres e pode, por vezes, afastá-las. Então, não adianta eu chegar para uma mãe sem conhecer o histórico dela, sem conhecer a experiência anterior dela, todo o contexto no qual ela está inserida, e simplesmente chegar e dizer assim, olha, você tem que amamentar, ou, não dê chupeta, não pode, é proibido. Essa imposição de saber, eu chegar lá e impor para ela o que é certo e o que é errado, não vai resolver a questão. Vai gerar, muitas vezes, na maioria das vezes, uma barreira, porque a mãe, a partir daquele momento, se afasta, se nega a te ouvir. Eu não aceito isso que a doutora falou, a fulana falou, e você não consegue o objetivo principal, que é auxiliar essa mãe da melhor maneira possível. E esse auxiliar a mãe tem que respeitar sempre e completamente o conhecimento que essa mãe já traz, a experiência anterior que essa mãe traz e a decisão da mãe. Porque a gente está lá, assim, para auxiliar, para guiar, mas a mãe, a pessoa que vai tomar a decisão final, a pessoa que vai conviver com aquele bebê, é ela que tem que ter a condição de entender e aplicar. Se ela sim decidir, se ela entender por bem que é a melhor maneira. Tá? Então, é preciso desenvolver habilidades comunicativas, transformar o atendimento em um momento extraordinário, onde seja possível identificar a queixa real, oferecer apoio, compreensão, respeito mútuo, além de capacitar essa mãe, para tomar a melhor decisão para ela e para o bebê. Tá? Então, se a gente não tem esse olhar de respeito, de apoio, de empatia, de tentar se colocar no lugar desta mãe e entender completamente tudo que está interferindo ali naquele processo de amamentação, a gente não consegue, muitas vezes, auxiliá-la, ajudá-la a tomar a melhor decisão para ela e para o bebê. A sucção ela é um reflexo do bebê, ou seja, todo bebê ele, que nasce dentro do tempo correto, né, de nascimento, um bebê a termo, acima de 37 semanas, ele já nasce com reflexo de sucção. Abaixo disso, essa sucção pode ainda não ter sido desenvolvida. Mas apesar da sucção ser um reflexo, a gente vai lá, coloca o dedinho, o bebê suga,
O ato de amamentar não é, porque o ato de amamentar, a gente falou inclusive no outro encontro, quem estava presente, eu cheguei a falar sobre isso. O ato de amamentar envolve muito mais do que simplesmente sugar, né? Amamentar é uma conexão entre a mãe e o bebê, é um jeito de pegar, é um momento de troca que tem entre a mãe e o bebê, que não se restringe unicamente a alimentar esse bebê. E muitas coisas interferem. Então, mesmo bebês que nascem com uma sucção muito, muito legal, bem desenvolvida, com todos os reflexos de sucção de busto presentes, ele pode não conseguir amamentar, não conseguir mamar no peito, porque outros fatores estão interferindo. Então, a gente precisa o tempo todo analisar isso e ver, né, o que está interferindo, o apoio que essa mãe precisa. Essa mãe talvez é mãe de primeira viagem, se sente insegura de pegar esse bebê, o bebê sente essa insegurança, está nervosa, está cansada, não dormiu à noite, está estressada, então tudo isso interfere. Bom, o bebê ainda acabou de nascer, ainda não está completamente organizado do pós-parto, então a gente tem que analisar tudo. Então, a amamentação é mais complexa e precisa ser ensinada e aprendida. É óbvio que a gente observa na rotina que existem bebês que nascem em mães que a gente não tem necessidade inicial de nenhuma interferência. O bebê vai para o peito, a mama recebe bem, a mãe não tem nenhuma queixa, ela já sabe pegar esse bebê, posicionar, principalmente mães mais experientes. Mas também é muito comum que isso não aconteça e tudo bem. A gente tem que chegar para a mãe e dizer, não, você não é obrigada a já saber tudo, a já saber segurar, já saber como posicionar esse bebê. Isso aqui é uma coisa que você pode aprender e vai aprender, você e seu bebê juntos, e com o apoio da equipe, a desenvolver essa amamentação. Então, técnicas, procedimentos e condutas que a gente vai ver a seguir, eles ajudam a favorecer a amamentação, e é o que vai nortear, a gente vai ver técnicas pontuais que ajudam casos específicos. Às vezes, num atendimento relacionado à amamentação, não é uma técnica só que a gente vai aplicar, são várias. E a gente vai ter que ter essa sensibilidade de entender o que a mãe precisa naquele momento. E nem sempre é intervenção direta, às vezes é uma escuta, em primeiro lugar, às vezes é acalmar esse bebê primeiro, para depois fazer uma intervenção. E não é uma coisa que a gente pode generalizar como é que esse atendimento vai ser conduzido. Isso vai depender de situação para situação, de mãe para mãe, de bebê para bebê, tá? Mas é importante conhecer as técnicas, é fundamental conhecer as técnicas para tomar essa decisão, né, de conduta. Ok? Primeira coisa que eu coloquei para vocês é o aconselhamento. Por quê? Porque o aconselhamento, na verdade, dá para a gente falar horas e horas só sobre aconselhamento. O aconselhamento é como a gente vai abordar e vai tratar com essa mãe, com essa nutriz, tá? A maneira ideal de iniciar essa abordagem e poder ter abertura para poder desenvolver o trabalho pretendido, tá? Então, aconselhamento aqui não significa dar conselhos, mas sim ajudar a nutriz a lidar com as pressões que envolvem a amamentação no dia a dia, de modo que ela possa planejar suas ações e adquirir autoconfiança e tomar decisões. Então, não é dar palpite ou dar conselhos. As mães, de maneira geral, desde o momento da gravidez, escutam muitos conselhos de todo mundo. Ah, faz assim que o bebê dorme melhor. Bota o bebê assim que ele vai mamar. Mas quando a gente fala de aconselhamento aqui, a gente não está falando disso. A gente está falando de empatia, de entender o que envolve todas as questões de amamentação dessa mulher, a questão do parto, do nascimento, como é que está o envolvimento dela com essa criança, qual é a queixa real dela, o que realmente preocupa e dificulta a amamentação, se ela de fato quer amamentar, se é um desejo dela, se ela tem autoconfiança suficiente para isso, senão a gente vai ajudar a desenvolver e orientá-la, dar para ela todas as ferramentas da importância da amamentação, do porquê que é melhor para ela e para o bebê, por que é fundamental que esse bebê mame de maneira exclusiva, qual é o benefício desse aleitamento materno, para que ela entenda isso
e queira oferecer isso para o bebê, então tome essa decisão por livre escolha, tá? E se empenhe nisso. Okay? Então, ouvir a nutriz, entender seus problemas e estabelecer com ela uma relação de confiança e apoio. Isso aqui é muito importante, porque geralmente quando a gente entra na enfermaria e ela nunca viu a nutriz nunca não sabe quem somos, e a gente se apresenta, não necessariamente ela vai já chegar contando todos os problemas, todas as dificuldades e solicitando ajuda. Pelo contrário, o que a gente nota muitas vezes é uma situação de estranhamento. Se você só perguntar se está mamando, ela vai dizer que está. Às vezes ela ainda está muito envolvida com a questão do parto, a única coisa que ela quer é ir para casa. E ela não sente muitas vezes a abertura para estar falando sobre todas as questões. Então é importante que a gente dê essa abertura para essa mãe, né? Essa abertura para que ela fale do que ela realmente está sentindo, se queixe. E ali, com isso, a gente vai auxiliando ela e vai ajudando da maneira que for possível no momento. Então, é necessária a habilidade de ouvir e aprender e compreender o que a mulher sente e pensa, a fim que se sinta à vontade e disposto às dificuldades e anseios. Então, primeira coisa, ouvir de verdade tudo que aquela mulher está me relatando, ouvir sem pré-julgamentos, né? Sem criticar essa mulher porque de repente ela lhe falou que ela não quer amamentar, ou porque ela te disse que não, meu leite é fraco, eu não vou dar esse leite, quando chegar em casa eu vou dar um gomoso. Então, ouvir, aprender sobre a perspectiva dela, o que ela está te dizendo e tentar entender, tentar compreender. Mas por que que ela está falando isso? O que desse relato? É a experiência de vida dela, é do local onde ela vem, é o que ela entende como correto, né? Então, por mais que eu, dentro do meu conhecimento, eu tenho um entendimento de que, se eu der uma chupeta eu vou causar prejuízo para esse bebê, aquela mulher não tem o mesmo entendimento que eu tenho. Aquela nutriz tem uma outra vivência, um outro entendimento. E é necessário que eu entenda, que eu acolha, e em cima da realidade dela, eu busque a melhor maneira de orientá-la, de falar para ela, olha, isso aí que você está falando era utilizado, mas hoje a gente sabe que existem outras maneiras. Isso aqui vai trazer prejuízo por isso, por isso, por isso. Mas até para a gente chegar nessa parte de orientar, é preciso que a mulher esteja apta a ouvir. Então, aquela questão de vínculo, de confiança e apoio que a gente falou antes, ela é fundamental. Porque senão eu chego num local, numa enfermaria, eu vou atender uma mãe de forma individualizada e eu começo a falar para ela de todos os benefícios da amamentação. Ela vai fingir que me escuta, mas ela vai simplesmente varrer para debaixo do tapete tudo que eu disse, porque para ela não fez nenhum sentido. Então, naquele momento, eu falei no meu papel de orientador de saúde, eu falei no meu papel de apoio daquela mãe, porque eu não consegui estabelecer aquela conexão. Tá? E cabe a gente que está no papel ali, que está naquele papel naquele momento, orientando e apoiando essas mães, cabe a gente criar essa ponte, tá? E não esperar apenas da mãe esse entendimento. É importante a gente observar a expressão corporal da nutriz, a comunicação não verbal. Isso aqui, sempre que a gente entra que a gente vai avaliar a mãe, ou você entra na enfermaria, você vai ter que observar, né? Existem mães que você chega na enfermaria e começa a falar, elas viram de costa, elas estão no celular, elas fazem careta quando você fala alguma coisa. Às vezes, na careta que a mãe faz, a gente já, eita, ela não concorda com isso aqui que eu falei. Vamos dar uma atenção diferenciada para essa mãe? Vamos chegar nela e conversar e tentar entender o que está acontecendo? Vamos ver se tem alguma queixa já? Conversar com a equipe também do plantão, ver se alguém já reparou alguma coisa, tá bom? Então, é importante observar isso. Às vezes você chega, a mãe diz que não está tendo uma dificuldade para amamentar, mas aí você passa a ver ela amamentando e ela está fazendo careta. Ela está provavelmente com dor, mas ela não relatou essa dor. A gente tem que observar. Então, essa expressão corporal, ela é muito importante, a comunicação não verbal. A gente tem que estar atento a isso também, e não apenas ao que é relatado pela mãe. Ok? Então, assim, o aconselhamento, como eu disse, é um mundo de coisas. A gente tem inúmeras técnicas de como abordar essa mãe,
Não fazer perguntas muito diretas, que só exijam respostas como sim ou não. A gente sempre faz perguntas abertas. Como está a amamentação? Como você está se sentindo? Como o bebê está se alimentando, tá? E nunca só, o bebê está mamando? Ela vai dizer para você, sim ou não. Quase sempre ela vai dizer que sim, porque na rotina que a gente observa é que a mãe quer ir para casa. Ela está cansada, ela está num ambiente desconfortável na maior parte do tempo, convivendo com várias outras pessoas estranhas, e o que ela mais quer é ir para casa, ela, o bebê, e estar perto dos familiares e as pessoas que ela tem confiança e são a rede de apoio dela. Por isso é tão fundamental que a gente tente formar essa rede de apoio também no ambiente hospitalar, para que essa mãe se sinta mais confortável, mais tranquila para se abrir e para que a gente possa resolver os problemas, tá? Então, existem técnicas como a forma de abordar, perguntas abertas, tentar buscar, né, nessa conversa que a mãe te diga o que ela está sentindo, mas nunca, às vezes, não de forma direta, tá bom? Mas de maneira curta e objetiva, é isso que a gente estava falando até agora, ok? Outra técnica que é fundamental a gente aprimorar quando a gente trabalha com a amamentação é o exame das mamas, né? A gente tem que entender o que seria o aspecto de uma mama saudável, uma mama que não está saudável, uma mama que está engurgitada, uma mama que está apresentando um sinal inicial, um nódulo. É importante que a gente saiba disso, até para orientar que as mães se autoexaminem, toquem as mamas, observem como é que está o processo de aleitamento. Tá? É importante a gente saber que existe o período de apojadura, que é quando o leite vai começar a descer, né, que ocorre entre 24 e 48 horas depois do parto, que dura de 3 a 4 dias, que é o colostro. A gente tem que saber sobre isso para orientar essas mães, porque a gente vai chegar na enfermaria e a queixa inicial de muitas mães é que ela não tem leite. A gente pergunta como é que tá, e o que está acontecendo, o bebê está mamando, e ela vai dizer, não, ele até mama, mas não tem leite, né? Então, mesmo bebês que estão calmos, estão tranquilos, a gente percebe que está tudo bem na amamentação, quando a gente avalia, a mãe apresenta essa queixa, porque a concepção da maioria das pessoas é volume, né? A necessidade de volume para que esse bebê mame. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para passar para essa mulher. Olha, é normal que você se sinta insegura, mas o bebê mama uma quantidade, um volume de leite muito pequeno no início. O estômago do bebê tem o tamanho de uma cerejinha, ele é muito pequeno ainda. Então, mesmo que você tivesse um volume grande de leite, esse bebê não conseguiria mamar todo esse volume de leite, né? Então, a gente vai conversando com a mãe, dando essa segurança para ela. Olha, o que seu bebê precisa de aconchego, é estar no peito o tempo todo, é mamar com frequência de dia e de noite. Quando ele mama, você observa que ele fica tranquilo, ela vai falar, não, fica, ele fica bem, mas toda hora ele quer mamar. E a gente vai ter que falar para ela, olha, mas é normal. Existe mesmo essa necessidade maior de frequência no bebê recém-nascido, né? Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento para poder estar auxiliando as mães. Então, sempre que a gente for ver uma mamada, for observar uma mamada, a gente tem que observar esses aspectos da mama também, tá? A mãe ainda não tem colostro, você também vai orientá-la, não, mas isso acontece. Nem sempre essa descida é imediatamente após o parto. Fatores. Agora me deixa eu terminar minhas coisas. Eu vou deixar aqui, ainda está hora de ir para a rua, não. Oi, tá, vamos continuar. Nem Tá sempre, muito. nem sempre. Parece. Nem sempre essa descida é automática logo após o parto. Tem mãe que tem leite antes, inclusive, do parto, mas tem mães que demoram um pouco mais essa descida. Então, a gente vai fazendo toda essa orientação, tá? Aí a gente vai falar para ela que essa descida, depois que ocorre a parte do colostro, esse volume ele vai ser guiado pela demanda do bebê, o que quer dizer que quanto mais esse bebê mamar, mais volume de leite essa mãe vai produzir. E a gente vai orientar até para que ela, tanto para que ela possa ficar tranquila com relação ao volume de leite, quanto para que ela possa observar, né, depois de passado alguns dias,
sinais de fome desse bebê, se esse volume de leite de fato está aumentando, se essa mama esvazia depois que o bebê mama, se esse bebê parece tranquilo após a mamada, se dorme profundamente, se faz xixi, né? E a gente vai dando todas essas orientações. Algumas mães podem sentir a mama dura e dolorida, principalmente na região do mamilo. Nesses casos, a mamada deve ser precedida de ordenha manual para flexibilização do mamilo e auxílio da pele. A gente vai falar de mamas duras, doloridas, início do encurtamento, quando a gente falar de ordenha daqui a pouquinho. Mas pode acontecer de ainda no início, na apojadura, né? Quando a mãe ainda não tem um volume muito grande de leite, ainda assim, essa mama apresentar, principalmente perto da auréola, um aspecto endurecido, o que dificulta a pega do bebê, o que pode fazer que esse bebê não pegue ou pegue de forma errada. Nesse caso, a gente vai orientar que a mãe faça ordenha, né, faça massagem nessa região, principalmente da auréola, para deixá-la mais macia e ajudar na flexibilidade da auréola para facilitar a pega do bebê. Mas a gente vai falar melhor sobre isso lá na frente. A pega adequada é essencial para estimular a produção do leite e evitar fissuras. É outra orientação que é fundamental que a mãe tenha. Principalmente as primeiras mamadas, às vezes mães que tiveram parto cesariana, esse bebê não pega também nas primeiras mamadas e a mãe se queixa rapidamente de algum machucado na mama. Pode ser causado também por outros motivos essa fissura, essa pega incorreta, e aí a gente vai avaliar pontualmente o que pode estar causando, né? Mas é essencial que a gente fale para essa mãe como é essa pega correta, porque às vezes ela ainda não está com queixa de dor, a mama não feriu, mas ela pode ferir depois da saída dela do hospital, ela pode começar a ter essa mama ferida com 10, 15 dias depois do parto. Então é importante que ela entenda e saiba aplicar a pega adequada do bebê, que é aquilo que a gente conversou no módulo anterior de observação da mamada, a boca bem aberta, nariz triscando a mama, bom? Observar aspectos gerais da mama. Eu tenho que olhar essa mama se ela tem nódulos, vermelhidão, fissura, se existe alguma queixa de dor na mama, se essa mãe relata alguma queixa de dor, formigamento, desconforto, tá bom? Se essa mama parece engurgitada, mesmo que moderadamente, porque existe um engurgitamento já intenso, a mama bem vermelha, bem dura, às vezes já com a mastite instalada, né? Com aspecto de pus. E essa é bem fácil da gente observar. Mas existe já um engurgitamento moderado inicial, onde às vezes visivelmente você ainda não está vendo essa mama madura, mas você toca e você já sente ela bem dura, você já sente nódulos embaixo da auréola, embaixo da mama, às vezes embaixo da axila. Então é importante examinar, pegar na mama e sentir como é que está essa mama, tá bom? É imprescindível que o profissional consiga identificar como está se desenvolvendo o processo de aleitamento e em que fase da lactação a mulher se encontra para definir a intervenção. Foi o que a gente falou no slide anterior, mas é fundamental que eu entenda, eu profissional, que se essa mãe está se queixando de pouco leite, mas o bebê acabou de nascer, é condizente com o momento da fase de amamentação em que ela está. E aí eu vou explicar para ela, mas se eu pego uma mãe que está com 2 semanas já que o bebê nasceu e ela não tem, eu observo durante a minha avaliação que o volume de leite é insuficiente, que é uma coisa que não é comum, mas acontece, existe sim casos de mulheres com pouca ou baixa produção de leite, aí eu já tenho que ter uma intervenção diferente, eu já tenho que entender o que está causando aquilo ali, aí eu vou ajudar essa mãe a estimular melhor essa mama. Eu vou ver se a pega que talvez o bebê não está pegando bem ou não está mamando com a frequência necessária para aumentar o volume de leite. Eu já avaliei tudo e o bebê pega bem, mama com frequência, ainda assim esse volume de leite não aumenta, e de repente eu tenho que encaminhar essa mãe para uma avaliação do médico, para que o médico analise se ela tem de fato uma questão fisiológica que impede ela ou que esteja impedindo de que ela tenha um volume maior de leite, tá bom? E aí o pediatra também decidir a conduta para o bebê, se vai ser necessário ou não naquele caso específico, e pontuo bem fortemente aqui, em casos específicos, a necessidade de entrada de fórmula de alimentação, tá? Mas aí eu tenho que saber entender em que fase do aleitamento essa mãe está,
para poder conduzir a conduta. Então, aqui são imagens, né? Só um instante. Já são 4 minutos. Aqui são imagens das mamas, tá bom? Mama aqui com rachadura já, aqui, ó, com fissura mamilar. Aqui já uma mama com aspecto de mastite. E aqui uma mama já com aspecto de engurgitamento. Ó, você já nota o vermelhidão, a pele bem esticada. Com certeza, se você tocar aqui, você já vai sentir nódulos. Bom, e aí a gente tem que estudar isso aqui, ver aspectos de mamas diferentes, bicos e tudo, e fazer esse exame da mama de forma bem atenta. Como o tempo eu estou vendo que já está curto, ordem é um assunto bem longo, eu vou falar com vocês sobre um outro tema aqui. Que são técnicas de amamentação quando a gente tem casos de bebês sonolentos, tá? Bebês que não estão acordando para mamar, ou estão com reflexozinho lento, o que a gente vai fazer nesses casos? Então, bebês sonolentos, a gente vai... Bebês muito sonolentos, agitados ou muito chorosos, eles não conseguem mamar. Então, às vezes, não é uma questão específica de sucção. Às vezes, o bebê está realmente sonolento ou está muito agitado, muito choroso, e por isso não mama. E por isso a mãe chega com a queixa de que, olha, eu tento botar esse bebê para mamar, eu tento fazer com que ele mame frequentemente. Ainda está ligado? O que, Carla, que está ligado? Desculpa. Era o microfone de uma participante, mas já deu certo, já desligou. Ah, tá. Você quer outra coisa. Ok, deixa eu continuar. Então, é necessário que esse bebê esteja ativo e confortável para mamar. A sonolência ela é comum nas primeiras semanas, tá? Alguns bebês ficam mais sonolentos de dia e mais ativos à noite, isso é normal, eles mantêm o ritmo intrauterino. A gente orienta essa mãe que esse ritmo vai se regular com o tempo. Então, muitas vezes o bebê precisa ser acordado para mamar. A gente tem que observar se o bebê está perdendo peso, se está urinando adequadamente, se ele está tendo algum sinal de desidratação como febre, porque aí pode ser que de fato ele esteja mamando muito pouco, né? Um bebê muito hipoativo também, que você tenta acordar, mexe, ele não acorda, ele já pode estar apresentando um quadro de hipoglicemia. Então, tudo isso a gente tem que observar e passar para a equipe médica, passar para a enfermeira, para que a conduta adequada seja tomada. Mas se for uma sonolência normal, comum, pelo fato do pós-parto, existem bebês que de fato estão saudáveis, mas são mais sonolentos, a gente vai acordar esse bebê para mamar, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai orientar a mãe que retira o excesso de roupa, deixando só o necessário, às vezes só de fralda, tá? É muito comum a gente chegar na enfermaria e o bebê recém-nascido está todo cobertinho, é natural, a mãe entende que é uma proteção, que é necessário que esse bebê esteja completamente coberto. Mas, geralmente, ao cobrir muito o bebê, você aumenta o estado de sonolência dele, principalmente em enfermarias, locais muito quentes, o calor ajuda esse bebê a ficar mais sonolento e às vezes até desidratar mais rápido. Então, uma das primeiras orientações que a gente faz é remover o excesso de roupa. Isso geralmente já ajuda a despertar o bebê. Movimentar a cabeça do bebê para frente e para trás. Esse movimento, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu tô aparecendo na câmera, não tô? Dá para me ver? Tá sim, Ana. Tá, né? Tá aparecendo. Tá me Tá. vendo aqui? Tá. Pois eu vou mostrar o movimento, tá? Esse movimento para frente e para trás que a gente faz para ajudar a acordar o bebê, tá? A gente vai fazer um movimento de cabeça aqui, ó. Sempre apoiando o bebê.
Cabeça e pescoço apoiado com as mãos, a gente vai, ó, botar a cabecinha do bebê para trás, para frente. Ana, tem que subir um pouquinho, que não está dando para Tá ver, dando tá? aqui? Sim, agora dá. Tá, Agora dá. então, vamos lá. Para baixo, para trás, para frente, ok? Levemente, movimento Ok. suave. Outro movimento, 180 graus aqui, ó, do lado. A gente vai girando a cabeça de um lado para o outro. De um lado para o outro, tá? Movimentos leves, sem sacudir a cabeça do bebê, mas isso aqui também vai ajudando a despertar esse bebê. Deu para entender? Perfeito. Ótimo. Perfeito. Eu vou orientar essa mãe também a dar mamar na posição cavaleiro. A posição cavaleiro é quando o bebê está sentadinho, tá? Aqui, ó, na perninha da mãe, de frente para a mama. É a posição cavaleiro. Porque quanto mais elevada está a cabeça desse bebê, também mais desperto eu ajudo ele a ficar. Conversar com o bebê durante o mamado, então vou falar com essa mãe, olha, você conversa com ele, chama o nome dele, massageia os pezinhos, vai massageando o pezinho de leve, vai passando a mão no rostinho, vai massageando a mão, né? Toques leves, que tudo isso vai aumentando o estado de alerta do neném. Caso ele durma profundamente antes de terminar a mamar, eu tiro ele do peito e movimento e vejo se ele acorda para mamar de novo. Então, às vezes a gente chega e a mãe, não, mas se eu boto ele para mamar, ele mama e ele dorme. E a gente vai orientar o quê? Não, tudo bem, dormiu, você tenta acordá-lo novamente. Você vai fazer isso com frequência. Sempre tomando cuidado também para não exagerar, porque às vezes a gente pega a mãe que acorda o bebê de 10 em 10 minutos para mamar. O bebê precisa, obviamente, dormir e descansar. A gente está falando aqui de um caso específico de um bebê que não está despertando para mamar. Então, aí ela vai ficar acordando. Ele mamou muito pouquinho, ela tenta movimentá-lo de novo, mexer nele de novo e tentar botar no outro peito para ele pegar. Tá? Em último caso, trocar a roupa ou dar um banho rápido para ele acorde. Nesse caso aqui é um banho rápido, tá? Se for um banho demorado, eu posso deixar esse bebê ainda mais relaxado e ainda mais sonolento. Então, às vezes, é um banhozinho mesmo, só porque no início, quando o bebê tem o toque da água no corpo, ele dá aquela despertada. E aí eu vou dar um banho mais rápido para ver se ele dá uma acordada e mama. Um banho lento e devagar, ele já vai levar a um estado de relaxamento. E aí eu vou ter o resultado oposto ao acordar esse bebê. Outro caso muito comum que a gente tem são de bebês agitados, aquele bebê que chora, chora, chora e não mama. E aí várias coisas podem estar gerando essa agitação nessa criança. Tá? É importante identificar o que está agitando o bebê. Segundo alguns estudos, algumas causas maternas podem levar a um bebê mais agitado. Por exemplo, mães que fumam, tabagistas, mães que usam excessivamente café, uso de álcool. Existem alguns estudos que relatam a ingestão do leite de vaca, tá? Uso de medicamentos que estimulam o sistema nervoso central. Então, é uma coisa que na anamnese é bom colher, conversar com a mãe e ver se tem alguma questão aqui que possa estar levando esse bebê a estar mais agitado. O que pode estar causando agitação relacionada ao bebê? Ele pode estar com dor, pode estar com a roupa suja, a fralda suja, ele pode estar com a temperatura, não está gostando da temperatura, está achando muito quente ou muito frio, está desconfortável, a roupa pode estar machucando, o barulho. Ele pode ainda não estar bem adaptado ao ambiente extrauterino, né? Então, tudo pode gerar um desconforto nesse bebê. É importante a gente entender e falar para a mãe que essa agitação do bebê, esse choro constante, vai fazer com que ele realmente não mame. Então, é fundamental que eu primeiro acalme esse bebê, para depois focar em colocar esse bebê para mamar. Então, eu tenho que descobrir qual é a causa de agitação desse bebê e ajudar a mãe a reduzir esses efeitos, né? Acalentar este bebê, conversar com ele, cantar, colocar em posição confortável. Às vezes parece um pouco, acalma esse bebê, mas às vezes a mãe não sabe essa maneira de acalmar.
né? Tanto mães de primeira viagem, mas até às vezes mães mais experientes podem ter dificuldade. Então é importante que a gente ensine técnicas, demonstre para ela, ó, aconchega esse bebê, conversa com ele, canta, muda de posição. O ambiente que esse bebê está, ele tem que ser muito tranquilo e calmo, né? O que muitas vezes na enfermaria a gente não consegue esse ambiente calmo e tranquilo, geralmente a enfermaria é cheia, com muitas pessoas, gente entrando e saindo o tempo todo. Então, isso às vezes leva alguns bebês a ficarem muito estressados. Realizar, nesse caso aqui, um banho relaxante, né? Um banho demorado, com uma aguinha morna, que pode ajudar a acalmar esse bebê. Existem técnicas específicas, inclusive durante o banho. A Vanessa, que é terapeuta ocupacional, aplica isso lá na maternidade, que ajudam a relaxar ainda mais esse bebê. Ajudar a mãe também a se acalmar, pois o nervosismo e estresse do cuidador pode ser sentido pelo bebê, tá? Isso aqui é fundamental, que a gente explique para essa mãe que às vezes está muito nervosa, cansada, não dormiu, que ela também precisa se acalmar, que a gente tem que olhar também para essa mãe, falar com quem está acompanhando para dar um apoio maior, de repente colocar essa mãe para dormir um pouco, de repente deixar o bebê longe da mãe um pouco para que essa mãe descanse, um outro cuidador fique com esse bebê um tempo, tá? Porque o bebê sente, sim, a mãe mais nervosa ou quem estiver com ele naquele momento, nem sempre a mãe sente aquele estresse e fica ainda mais nervoso. Enrolar o bebê traz aconchego, que é o que a gente chama de charutinho. Eu vou mostrar uma imagem já já sobre ele. Barulhos monótonos e repetitivos, como shh, né? Barulhos de ruído branco, você pode falar pertinho da orelha do bebê, shh, geralmente ajudam a acalmar. A sucção não nutritiva. O bebê, geralmente, que está muito choroso, muito irritado, a gente tenta botar ele no peito, ele não mama. O que geralmente eu faço na maternidade? A gente calça a mão com uma luva e eu insiro o dedo midinho no palato do bebê. Quando a gente toca na parte específica que libera, que aciona o reflexo de sucção, esse bebê começa a sugar e aí ele vai se acalmando. O que muitas vezes só de colocar ele perto no peito, ele não busca, ele não abre a boca, ele não vai fazer toda a movimentação necessária para mamar. E aí a gente vai lá e faz essa estimulação direta, o que leva esse bebê a sugar automaticamente, e isso vai levando ele a um estado de relaxamento, porque a sucção, ela relaxa o bebê. E aí depois que a gente percebe que esse bebê está mais relaxado, mais tranquilo, a gente tenta novamente colocar ele no peito. Ensinar a mãe a perceber os sinais de fome do bebê já no início, antes que esse bebê fique muito irritado. Porque o bebê também muito faminto, ele vai ficar agitado, ele vai ficar zangado, e aí ele não mama. Então, às vezes, a mãe espera pelo choro do bebê para colocá-lo no peito. E a gente sempre orienta, olha, a gente não espera que o bebê chore, a gente coloca o bebê para mamar nos sinais iniciais de fome, para que a gente não chegue a esse momento desse bebê ficar muito irritado e aí não pegar mais no peito. Então, aqui são os sinais iniciais de fome, tá? O bebê começa a se mexer, ele abre a boca, ele vira a cabeça como se estivesse procurando alguma coisa, que já é procurando o peito da mãe. Sinais médios de fome, que ele está realmente com fome, ele começa a se esticar, ele começa a incrementar os movimentos, ele começa a se mexer de forma mais rápida, tá? E ele começa a sugar as mãos. Nesse momento aqui, esse bebê tem que ser colocado no peito, tá bom? Quando eu chego nesse momento aqui que ele chora, ó, ele já está com muita fome. Então, sinais tardios, me acalme e depois me alimente. Ele já está choroso, movimentando o corpo, fica vermelho. Tem bebês que, de fato, choram, a mãe bota no peito e o bebê pega. Mas tem bebê que, depois que começa a chorar, enquanto você não o acalma, ele não consegue mamar. Tá? Então, é importante primeiro acalmar o bebê, ó, abraçar, colo com pele contra pele, conversar, acariciar. Primeiro acalmar esse bebê e depois colocar ele para mamar. E aqui o charutinho, né, que é uma técnica de contenção aqui do bebê, que vai gerar nele, nos bebês recém-nascidos, né, nas primeiras semanas, uma sensação maior de conforto. Aqui a técnica como é executada, a gente faz essa dobradura aqui por cima do bebê, ó, por baixo aqui do
dele, pega o pano e joga por cima do braço e por baixo do corpo do bebê. A mesma coisa do outro lado e depois aponta aqui, volta e prende. Importante falar para a mãe que essa técnica ela pode ser usada para acalmar o bebê, mas não é recomendado deixar o bebê dormir com o charutinho. Então, assim que o bebê se acalmou e aí de repente mamou, ou eu quis acalmá-lo para que ele dormisse, assim que ele entrou no sono, é importante que eu libere esse charutinho, porque alguns já se sabe que o reflexo que ajuda o bebê a, a não broncoaspirar, né, quando ele regurgita, ele utiliza também de um movimento de braços. O bebê é colocado nessa posição que a gente recomenda, que é recomendado hoje de barriga para cima, porque se sabe que quando o bebê, por algum motivo, retorna esse leite do estômago, ele tem um movimento reflexo, que ele utiliza do movimento dos braços, que faz com que esse leite ejete da boca para fora e proteja esse bebê de broncoaspirar. Então, se esse bebê está amarrado, ele não consegue executar esse reflexo, e aí aumenta o risco dele broncoaspirar. Então, a gente sempre orienta a mãe que não mantenha o bebê dormindo amarrado, tá? Com o uso do charutinho, mas para acalmar momentaneamente, para usar durante um tempo ali, enquanto o bebê ainda está sob vigília, a gente está olhando esse bebê, é uma ferramenta muito boa e que auxilia bastante. Pronto. Ok. Cadê todo mundo? Tudo bom, gente? Olha, por hoje o tempo já vai encerrar. Eu queria saber se tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa. Ninguém, gente? Está todo mundo bem esclarecido? Não ficou nenhuma dúvida? Não, tudo super explicado. Pois tá. Parabéns, Ana. Obrigada. Parabéns. Gente, Perfeito. a gente vai trabalhar em outros momentos outras técnicas, tá? Que a gente pode estar utilizando com a amamentação. Tudo bem? Então, por hoje é só. Viu? Eu não vou começar o outro assunto que é de ordenha, porque ele é bem mais longo e aí não vai realmente dar tempo. A gente já está com o tempo bem estourado. Então, obrigada a todos, né? Obrigada a todos pela presença. E qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade aí de auxílio, de intervenção. Eu estou aqui à disposição para orientar, para conversar, trocar ideias. Fiquem à vontade. Tá bom? Então, obrigada a todos. Deixa eu ver só se eu registrei o nome aqui. Todo mundo... Tem alguém que não é do hospital e não colocou o nome na lista? Eu não coloquei nome em nenhuma lista aí, não, Ana Cláudia. No chat é importante colocar o nome e de que localidade você é. Você está falando da onde? Aqui de Imperatriz. Eu trabalho no hospital. Ah, mas você trabalha em Augustinópolis. Isso. Não, tá ótimo. Seu nome já está aí no chat, né? Já tá aí. Estou tentando só dar um print aqui para ver se eu pego o nome de todo mundo. Aqui, participantes. Tá ótimo, peguei. Gente, muito obrigada, tá? Obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, beijo. Tchau, beijão, tchau.